no que vocês estão vendo aqui, né, que é, na verdade, algo que está em discussão aqui no Fórum de Mobilidade, não é isso? E do qual eu gostei muito, não só tem isso, como tem, na verdade, aproveitar o que o governo agora está já em fase de licitação, que é o pedaço que liga Uruguai ao Engenhão, mas estender essa linha até o Fundão, até a Ilha do Governador e depois fechando o arco até a Baixada Fluminense. Pela primeira vez depois que eu vi isso, eu posso ver algum pouquinho de lógica naquilo que o candidato Lindbergh Farias tem falado, que ele tem dito apenas em levar o metrô para a Baixada. Aí todo mundo da Baixada, é uma proposta concreta. Aí que você pergunta como é, esticar da Pavuna até São João de Meriti, que é, na verdade, aumentar ainda mais a tripa. Aqui nessa situação tem sentido para integrar o que seria esta linha que passa pela Ilha do Governador e chega até São João de Meriti, que a linha 2 fosse esticada até São João de Meriti também. Ali tem sentido porque é pensar o metrô em rede. Mas o que tem sido feito hoje, e que eu fui cobrado inclusive já na Baixada, não, mas você nunca diz que tem que ter metrô na Baixada. E eu digo assim, mas o trem pode ter a mesma qualidade, segurança e pontualidade do metrô. E aí a galera não acha que trem é transporte de rico, metrô é transporte de pobre. Logo, se eu não falo que metrô vai para a Baixada, eu perco votos. E aqui tem uma questão de pensar, né? Falar que o metrô vai para a Baixada construindo mais uma estação da Pavuna até São João de Meriti é mole, né? Mas não é essa a discussão que a gente está aqui, na verdade, resolver o problema da mobilidade que está aí colocado. Ou seja, quando eu falo de metrô, a palavra fundamental disso é rede, né? É pensar como o metrô pode, assim como em qualquer cidade minimamente planejada no mundo, funcionar em rede. Quando eu penso no outro modal, que é o modal das barcas, significa pensar a construção, a partir, inclusive, de um dos planos já que existe desde a década de 80, que é construir um plano diretor da Baía de Guanabara, que inclusive não envolve só transporte, mas envolve inclusive uma série de outros usos da própria Baía de Guanabara, passagem de tubulação da Petrobras, a questão da pesca, etc., mas também a Baía de Guanabara como um modal, como um espaço de integração entre a região metropolitana. É absolutamente fundamental a construção de uma estação das barcas em São Gonçalo. Haja vista que, por exemplo, a questão da construção da linha 3, que vai ligar Itaboraí a Niterói, vai desaguar sobre a Praça Araribóia, sobre as barcas Praça 15 e Niterói, um mundo de gente que vai lotar ainda mais aquela barca. Construir a estação de barcas hoje em São Gonçalo, fazendo a ligação São Gonçalo Praça 15, São Gonçalo Ilha do Fundão, São Gonçalo... há uma lei aprovada em que o estudo ainda não foi feito de viabilidade, mas de uma estação das barcas ali no Armazém 18, muito próximo à rodoviária Novo Rio, por exemplo, que na verdade levaria para um outro ponto de possibilidade de escoamento, ou seja, pensar a questão da expansão do sistema hidroviário do Rio de Janeiro é absolutamente necessário. É importante lembrar que o contrato da concessão das barcas lá no período Marcelo Alencar já previa até o ano 2000, 14 anos atrás, uma estação das barcas em São Gonçalo e uma estação das barcas em Magé, no antigo Porto da Estrela, né, já utilizado no século XIX como espaço, inclusive, né, de navegação. Isso, na renovação do contrato disso, já no governo Cabral, essas obrigações desapareceram e a gente, na verdade, precisa recolocá-los, fazer auditoria no contrato, quem sabe cortar o contrato e obrigar e fazer essa história exatamente da construção da estação São Gonçalo, de uma estação na Baixada, com a possibilidade, inclusive, de estudos de viabilidade técnica de outros, que possam fazer das barcas um modal muito mais eficiente que a gente está pensando aqui. E, óbvio, do ponto de vista dos trens, é a melhoria da qualidade, né? Se metrô, a palavra-chave é rede, se barcas, a palavra-chave é expansão, no caso dos trens, a palavra-chave é qualidade. É preciso dotar o trem metropolitano, os trens urbanos do Rio de Janeiro, de qualidade, de pontualidade, segurança, conforto, e isso, obviamente, vai precisar ser feito com investimentos públicos, e é possível que eles tenham, portanto, também, né, um modal de alta capacidade que controle e que possa, né, garantir o transporte de milhões de pessoas como fazem hoje.
Obviamente ainda tem outros pontos, como por exemplo a questão das vans e dos transportes complementares, em que não só é necessário regulamentar isso, fazer a licitação sem que, né, tomando medidas para evitar que as milícias, né, controlem em grande quantidade, para que você ali também crie oligopólios ou controle de empresas por grande quantidade de linhas, como também, por exemplo, financiando a possibilidade da renovação da frota, o treinamento dos condutores. O Estado deveria ser um indutor para que essas linhas auxiliares, esse transporte complementar que alimenta, na verdade, os transportes de massa, os transportes de maior capacidade, o Estado deveria ser feito isso. No nosso governo, nenhum trabalhador será criminalizado por trabalhar, e esse é um elemento central da nossa política. E do ponto de vista da questão das vans, o que você precisa é ter política para evitar o controle por máfias ou empresas, que muitas vezes são a mesma coisa, dessa forma de transporte, e ao mesmo tempo, inclusive, incentivar a questão da segurança, do conforto e da renovação da frota com próprias linhas de financiamento do Estado. Por fim, né, eu acho que deu para falar um pouquinho de cada uma das coisas aqui, desses 3 pontos, e o Sérgio adiantou isso. Isso tudo não dá certo se você continuar a pensar uma economia no estado do Rio de Janeiro absolutamente centralizada aqui na metrópole, mais, né, no centro, zona sul do Rio de Janeiro. É preciso pensar em políticas de estímulo econômico que acabem com esse racismo ambiental que a gente vive, em que determinadas áreas ficam sem saneamento básico, sem emprego e renda, sem direitos, sem cultura, sem equipamentos que são necessários, e forcem com que todos venham sempre para o centro da cidade e depois retornem à noite. Ou seja, é preciso também combinar todo este processo para que, da mesma forma que é preciso pensar a segurança a partir dos condicionantes, né, que geram a violência, a partir de que é preciso pensar a saúde como a promoção da saúde e não só assistência médica, é preciso pensar a mobilidade também como as políticas públicas que favorecem a questão da mobilidade e que significa a descentralização econômica, a lógica da territorialização da economia e das próprias políticas públicas para diminuir o fluxo de pessoas que têm o tempo inteiro que fazer o mesmo caminho, né? Zona Oeste, centro do Rio pela manhã, centro do Rio, Zona Oeste ou periferias, né? Baixada Fluminense na parte da noite. Isso é o princípio que também a gente vai ter que orientar toda a política de desenvolvimento do Estado, mudando o modelo de desenvolvimento. No fim, eu queria só lembrar que um dos lemas do ano passado das manifestações era por uma vida sem catracas, né? Se nós estamos diante hoje da implementação nos ônibus do município do Rio da dupla catraca, nós estamos diante de um retrocesso sem tamanho, porque enquanto junho reivindicava por uma vida sem catracas, nós estamos agora diante do dobro de catracas, da possibilidade do dobro de catracas. É um elemento simbólico, mas na verdade politicamente importante, do tipo de luta que a gente vai ter que travar até o dia 5 de outubro, e o tamanho do nosso resultado eleitoral é o tamanho da nossa força política neste momento, da capacidade de expressão da nossa proposta, que continua reafirmando que nada deve parecer impossível de mudar, de que as grandes transformações são possíveis e necessárias e de que só a luta muda a vida. Obrigado aí pela atenção. Tarcísio 50, governador. Obrigado, Tarcísio. Bom, eu quero aqui também destacar aqui a presença aqui, nosso querido vereador Eliomar Coelho, do PSOL, né? Candidato a deputado estadual. Candidato a deputado estadual. 50-050. E o autor, né, aqui acho que a maioria, ou quase todos conhecem a atuação do Eliomar, mas autor, né, da CPI dos ônibus, que foi garfada aí pelo prefeito, pela base governista. Então, esperando aí também que o povo do Rio de Janeiro faça suas escolhas adequadas, tanto para o governo do Estado, mas também para a Assembleia Legislativa. Tenho certeza que o Eliomar fará um mandato da Assembleia Legislativa com muito destaque, porque você tem uma ausência dos debates urbanos, e em especial das questões que dizem respeito aos municípios da região metropolitana, são quase absolutamente ausentes do debate na LERJ, a não ser quando é para aprovar financiamento, né? Quer dizer, você privatiza as barcas e depois quem
a expansão do sistema se dá com dinheiro público, entre outros exemplos. Então, nós vamos abrir, eu não sei se o Cossenza quer fazer um comentário, e acho que o Licínio já quer dar uma palavra, Ricardo ali também. Alcebiades, então, Cossenza, depois o Alcebiades, e aí a gente vai abrindo aqui para fazer esse diálogo. Escutar o Tarcísio falar sobre o transporte alternativo, porque ele existe, passou pela quantidade de pessoas que ele transporte, passou até a ser um transporte de massa hoje em dia, Então eu queria escutar você falar um pouquinho sobre isso. Outra coisa é a questão do modismo, que implanta hoje no Brasil todo do BRT. Eu tive oportunidade, e aí o Eliomar sempre foi a nossa referência em planejamento urbano, lá para o Sindicato de Engenheiro, nessa coisa da ocupação do solo. E eu tive a oportunidade, Eliomar, de conhecer o Transmilênio na Colômbia e a referência no Brasil, que é o BRT lá de Curitiba. E todos os dois chegou ao limite, Eu tive a oportunidade de trabalhar lá na CBTU, e a CBTU já estava projetando, e parece que já estão fazendo a licitação do metrô de Curitiba, porque você só conseguia entrar no terceiro ônibus, naquela estação tubular lá de Curitiba. Você não entrava mais no primeiro na hora do pico. Não adianta o governo do estado ou a prefeitura ficar mostrando o BRT na Barra no horário de 11 horas da manhã, que aí todo mundo vai achar uma maravilha, vazio, no ar-condicionado, é diferente, mas o que determina o modo de transporte é você saber durante uma hora no mesmo sentido quando o passageiro vai transportar. E se fala muito na Transbrasil agora, que pela demanda que a prefeitura coloca, vai ter um ônibus articulado a cada 10, 15 segundos, que é um absurdo na Vida Brasil aquilo. Então, pela demanda que eles são, não é inaceitável, você é quase um empurrando o outro, pela questão dos ônibus. E me faz lembrar muito, quando eu fui numa audiência pública numa prefeitura aí da Baixada, e que era também a discussão da tarifa. Aí estava lá o secretário de transporte, estava lá a população, e estava lá vereadores, e eu perguntei, mas quantos passageiros entram pela porta, na época era de trás, para passar na roleta? Isso eu não sei, mas sabia quanto entravam de graça, pela porta da frente. Aquilo que não é contado, eles sabiam, o que era contado não se sabia. Depois eu te digo qual foi a prefeitura até um partido de esquerda lá, depois de Japeri, você já deve saber o que é, lá em Paracambi, que é um absurdo. Aí o secretário sabia os números direitinho dos que entravam sem passar pela roleta, mas não sabiam dos que... Não sabia, não tem jeito. Alô. Mas então eu não realmente é essa questão. As pessoas fazem sem discutir com ninguém. Se a gente for falar então de barcas, é algo assim absurdo, onde a linha 3 vem depois da linha 4, coisas assim inacreditáveis. Por quê? Porque vai para a Barra da Tijuca. Ninguém está discutindo a Barra da Tijuca, se é importante ou não. A gente sabe que o metrô é importante para todos os locais. Eu gostaria que Jacarepaguá, Théo, tivesse um metrô para a gente, não é isso? Eu também adoraria, mas eu acho que se gasta 8, 9 bilhões para fazer o metrô, que eu não sei se tem tantos metroviários aqui, mas eu não conheço nenhum metrô que tenha o quilômetro pelo preço que a gente está pagando esse metrô aqui do Rio. Não conheço nenhum, não conheço. Se algum metroviário conhecer, levante a mão. Eu não conheço. Mas a linha 3, aí para fazer a linha 3, não, vamos só até Araribóia e olhe lá, e já não é mais o metrô tradicional, vai ser um monotrilho, que até atende, não estou discutindo se atende ou não atende, mas não pode atravessar a Baía de Guanabara. A pessoa tem que ficar presa na ponte. E aí é o que o Tarcísio colocou aqui.
Você vai ter um limite. E qual é o seu limite da linha 3? Se chegar só até a Praça Araribóia? É o limite das barcas. Se você chegar lá e botar um trem a cada 5 minutos, como é que vai ter barca fazendo aquela manobra de 5 minutos para levar, quantos aí? 1.000 e poucos passageiros no metrô? De 5 minutos. Não tem. Então, ele vai ficar limitado à capacidade das barcas. Eu acho que o Tarcísio colocou muito bem isso. Né? Então, essas primeiras considerações que eu queria fazer e pedir aí o que é a questão, de que você coloque a questão do alternativo. E por quê? Eu fui num debate outro dia sobre mobilidade e teve uma rapaziada que chegou e falou assim, tem que ver o que está acontecendo. Nós não podemos ir mais às nossas festas porque depois chega de madrugada e não tem condução. Aí, quando você vê uma pessoa dormindo na rua, pensa que ele é morador de rua. Não é. Não tem condução. Tem trem aí parando 10 horas da noite. Então... O ramal Belfort Roxo para domingo, meio-dia. Domingo, meio-dia. Então, as pessoas não têm como voltar para casa. Elas vão, mas não têm como voltar. E aí é que entra, talvez, o alternativo. Ou então se resolve o problema através de outra proposta que você fez aí, do ônibus cobrar por quilômetro rodado. Com uma boa fiscalização, aí se você botar o ônibus, pode rodar vazio, que é esse o problema deles, é o lucro. Se então roda vazio, mas eu vou te pagar, mas você tem que botar o ônibus. Talvez seja uma solução. Vou fazer uma série de perguntas, que acho que é melhor. Tarcísio, o fórum se reúne semanalmente e produziu uma proposta aos candidatos. Essa proposta, ela está grande, ela tem as 15 ou 16 folhas. E aqui nós fizemos um resumo para oferecer para você, mas com uma observação. Nós discutimos amplamente esse documento, mas tem um item aqui que está listado, que ainda não foi fruto de deliberação do fórum, que é a questão de construir a linha circular, ou seja, o anel metroviário, no metrô, naquele desenho, quer dizer, não seria fazer a linha circular. Ela pode muito bem ser uma outra linha, tá? Que até faça isso, mas não dentro daquele conceito de que dentro da mesma linha, com o trem indo num sentido, outro no outro, isso não tem a ver com... Então, queria passar às suas mãos aqui o resumo dessas propostas. Era só isso, Sérgio. E tem alguma coisa de assinatura depois? Licínio. Não, tá. Então ótimo. Resolvi incorporar o seu programa. Tá ótimo. Boa noite. Eu devo declarar uma coisa. Meu nome é Licínio, eu sou do Fórum Mobilidade e da Associação de Moradores de Botafogo e também sou engenheiro. Normalmente a gente vem para os debates para ouvir uma ideia e aqui, entre os candidatos, a gente tem quem diga mais ou menos o que a gente pensa, mas eu fiquei incrivelmente surpreso, que eu quero saber onde eu posso assinar embaixo da sua proposta, porque é tudo isso que a gente pede. Então, eu só falo aqui para parabenizar pela clareza das propostas e para citar apenas um detalhe da questão das agências.